vou contar a história de como o Business Map conquistou a gente, falando um pouquinho das motivações, oportunidades do que... das motivações e oportunidades do que... Pode falar, me perdi. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar contando um pouquinho da nossa história, né? Antes da gente falar do uso da ferramenta, a ideia é falar um pouquinho do que a gente foi buscar em mercado até a gente chegar na ferramenta. Aí, falando um pouquinho sobre a parte estrutural, né? Como é que a gente começou esse processo de mudança? Nós vimos que existia um desafio muito maior do que a própria ferramenta e os processos. Foi quando a gente viu que a necessidade ela estava muito mais na forma como a gente estava gerindo esses processos. Aí, de forma estrutural, olhamos não só para a parte de processos e PMO, mas também um novo posicionamento, né? Hoje, na Icatu, o PMO estava muito mais executor, passou a ser estratégico, e a parte de projetos, a gente, enquanto GP, de integrador, nós passamos a ser líderes. E aí, olhando como a gente pensou, como é que a gente olha para o mercado e a gente vê como é que a gente pode melhorar enquanto cultura, enquanto Icatu. Fizemos uma imersão no mercado, onde a gente buscou práticas e referências, e aí a gente fez um benchmark com vocês também, para entender processos e práticas, e fazer uma colinha também. Buscamos a literatura com abordagens e fala, Bruno. Capacitação, a gente foi capacitado. E a realidade interna, onde a gente buscou a maturidade, onde a Icatu estava e o que a gente precisava fazer. Qual era o nosso alvo? Nós precisávamos ter um objetivo. Bom, dentro desse trabalho, né, de reestruturação da área, né, de definir como a gente ia posicionar a nossa área, dentro no que a gente viu no mercado, no que a gente identificou em literatura de práticas consolidadas e do que a gente tinha da realidade interna, a gente construiu um plano de transição. Então, como nós somos, o que nós entendemos que é o melhor na gestão de portfólio de projetos, e no portfólio como um todo, né, para a empresa, para a empresa potencializar seus resultados, e também, né, qual é o abismo entre aquilo que a gente identifica que é melhor para a empresa e onde nós estamos. Então, a gente identificou também e mapeou os obstáculos que a gente tinha até lá. Então, até aqui, nada relacionado à ferramenta, né? A gente não tinha identificado ainda o que, de fato, a gente ia buscar no mercado. Sabendo que essa reestruturação, ela basicamente, ela estaria dividida ali, está dividida, né? Ficou dividida entre dois grandes mundos. O primeiro mundo é sobre como a gente identifica as oportunidades, as interferências no nosso portfólio que vêm de fora, que não são da nossa empresa, mas que demandam um replanejamento do portfólio. Outro mundo é como a gente se organiza e gerencia os nossos processos e presta serviços e funcionalidades para a empresa, de forma que consiga rapidamente trazer informações, ou, se for o caso, reposicionar ou realocar os nossos ativos do portfólio, né? O que a gente precisa para poder materializar a estratégia, né? E dentro desses dois mundos, o primeiro ficou muito em processos e serviços, e o segundo ficou mais aonde a gente chegou na ferramenta, que é a gente precisa de um organismo, de uma ferramenta, de um meio, de gerenciar toda essa informação para que a gente tenha um dado confiável, um dado rápido, e que isso seja organizado de forma que retroalimente a tomada de decisão, mas que também não tire a liberdade e a autonomia dos times, né, que atuam dentro dessa gestão. Por quê? Esses times têm necessidades específicas. A característica da nossa empresa ela é uma característica bem complexa, pelo fato da gente estar no setor financeiro. Além disso, a gente atua com produtos de vida, previdência e capitalização. E esses produtos também se combinam, ou seja, né, algumas mudanças regulatórias elas acabam interferindo, impactando no portfólio, não só de uma linha de negócio, mas de 2 ou 3 linhas de negócio ao mesmo tempo, que possuem times diferentes atuando na gestão do portfólio. Para a gente conseguir criar, de fato, a certeza entre o que a empresa estava desejando e o obstáculo para onde a gente estava querendo levar a empresa, a gente criou um MVP. Foi o Portfólio Unificado, né, Gabi? Foi um trabalho bem interessante que a gente fez para validar, de fato, a necessidade e validar o apetite da empresa e a compreensão e entendimento da empresa sobre como nós fazíamos a gestão de portfólio e para onde nós queríamos ir.
E aí, uma vez que a gente já entende todas as oportunidades, a gente fez uma espinha dorsal do portfólio, onde a gente entendeu o que a gente precisava fazer de fato para que isso acontecesse de forma transparente. Pode passar, Bruno. Aí só para complementar a Gabi, né, no final a gente entendeu que grandes necessidades que a gente precisava buscar no mercado, que uma ferramenta precisava entregar, é que os dados eles fossem integrados com a gestão de portfólio, as capacidades elas fossem visíveis, né, e fossem quantificáveis, que a ferramenta ela possuísse uma flexibilidade para que a gente fizesse uma adoção gradativa, sabendo que a gente estava mudando a forma como a empresa decide, como a empresa executa a estratégia. Então, essa mudança ela passa por diversas áreas. E aí passa por diversas áreas, né, que é o ponto característico do nosso negócio. Eu acredito que de algum de vocês, a gente não tem só projeto para poder materializar e transformar a estratégia em realidade. A gente também tem os times ágeis, tem outros times que são cross, mas que também contribuem no trabalho para a gente atingir o nosso resultado. Então, a gente precisava que a ferramenta também de mercado que a gente fosse avaliar tivesse essa flexibilidade e permitisse uma adoção gradativa. Vendo as nossas interdependências. E aí, quando a gente fala, uma vez que a gente já entendeu quais eram os nossos desafios, nossas oportunidades, fica muito claro os sinais do que a gente precisa fazer, né? Então, a gente foi para a prática. Trazendo a gestão visual, que é trazendo mais transparência, a ferramenta ela habilita não só a customização, para a gente conseguir ver, e os GPs conseguirem fazer um ponta a ponta, o end-to-end de todos os processos. O Analytics nativos, a gente deixa de ter processos manuais e a gente concentra numa única só ferramenta, o que traz mais previsibilidade, análise de risco. A gente faz a integração nativa com outras ferramentas, ok. Existem processos que a gente não pode deixar de lado, ferramentas que são importantes para a minha empresa, mas a ferramenta ela não dá. A ferramenta ela permite fazer essa integração. E quando a gente fala de simulações do cenário, uma vez que eu tenho tudo na mesma ferramenta, eu tenho uma IA que ajuda a gente na tomada de decisão, e eu tenho um fluxo organizado, eu consigo fazer mais simulações de cenários, porque eu também tenho métricas para isso, que tem a simulação de Monte Carlo, que a ferramenta também traz. E ele torna escalável. Eu consigo hoje, não só, hoje a gente optou por tombar projetos e PMO, mas a ferramenta eu posso alavancar, escalar para toda a empresa, porque já existe uma estrutura para isso. A forma como a gente criou a estrutura da ferramenta, a gente consegue permear pela empresa inteira. Bom, essa espinha dorsal, ela é o pontapé inicial, né? Então, como a gente falou lá atrás, a gente não buscou uma ferramenta de mercado que atendesse só a nossa necessidade do momento, mas que também tivesse preparado e suportasse aonde a gente quer chegar. E dentro disso, né, da onde a gente quer chegar, a gente conseguiu identificar as áreas que participam e são impactadas por esses fluxos de valor. Chamamos eles para o time para poder entender como eles poderiam nos ajudar a definir os requisitos e definir os processos que a gente precisava estruturar, que atendesse não só projetos, mas atendesse também os squads, que atendesse qualquer outro time que contribui na execução da nossa estratégia. E, ilustrando um pouquinho aqui, esse é o nossa espinha dorsal. O que é a nossa espinha dorsal, que é a gestão visual? Bom, lembra que a gente falou que dentro desse plano, a gente tem uma transição que ela é evolutiva. Então, a gente tem camadas que a gente já tinha estabilizado, já tinha muito bem estruturada na empresa, com funções que a empresa já reconhecia que eram essenciais para a gestão do portfólio, porém, tinha algumas outras que a gente não tem atuação e não está atuando, mas que a gente tem um plano de transição. Então, hoje, né, de forma prática, a gente tem aqui o estratégico, onde a gente fala dos direcionadores estratégicos, dos objetivos que as áreas identificam que são necessários para atingir essas estratégias que são priorizadas, e o portfólio de demandas, que é onde a gente consolida todos os assuntos que estão sendo trabalhados na companhia, e é onde a gente faz o nosso upstream. Então, o nosso upstream ele é consolidado também. E dentro desse upstream, a gente identifica quais são as necessidades que a gente tem certeza que precisa fazer e que vão atingir o nosso potencial, e prioriza qual time que vai executar. Então, essas camadas ali de atividade do upstream, o risco do portfólio, são coisas que a gente mapeia no upstream. Os épicos, que a gente identifica que toma certeza que, de fato,
é o potencial onde a gente vai conseguir atingir o nosso resultado, a gente encaminha para os times que vão poder contribuir e vão poder executar, e tem skill para isso. Esses times, eles são vinculados, que são abaixo ali do fluxo. Então, nós temos hoje todos os projetos da companhia, 100% dos nossos projetos, eles estão vinculados a esse fluxo consolidado. Porém, a gente ainda não tem todas as camadas com processos estruturados e realizados conforme a gente deseja e tem o plano de transição da companhia. E aí, Gabi, fala um pouquinho das métricas, que são as métricas que a gente usa no dia a dia, né, que reporta bastante. Sim, outro ponto importante é que agora isso fica para a companhia como um todo. A gente consegue dar acessos personalizados para determinadas equipes. Se a gente entender que o executivo ele pode ver o todo, a gente faz essa permissão. Então, a gente não tem mais... hoje eu tenho um dado, eu faço a apresentação amanhã, a gente já está passando outra informação. Agora fica todo mundo com a mesma visão, de uma forma integrada. E assim, bacana que hoje, né, está consolidado e a gente está adotando uma adoção gradativa, mas que tudo isso está conectado e esses dados eles são retroalimentados com a liberdade que cada time tem para poder executar e definir o seu melhor fluxo de como eles vão executar. Porém, a espinha dorsal, ela garante que o dado seja o mesmo, né? A gente consegue padronizar a informação. Bom, dentro desse processo de transição, né, que a gente viu e idealizou de mercado, tinha um recurso, uma função que não são todas as empresas que precisam, porém era algo que a gente já fazia e a empresa não queria deixar de ter, que era a nossa gestão da alocação dos profissionais. Pela particularidade do nosso negócio, a gente tem muitos recursos que eles têm um conhecimento técnico muito específico. E por isso, para a gente começar uma iniciativa, eu dependo da liberação desse recurso para mim conseguir atuar em uma nova iniciativa. Por ele ser uma restrição de conhecimento, a curva ainda é longa de aprendizagem, né? Porém, a gente tinha um conceito que a gente utilizava, conceito de pool, onde eu atribuo um skill específico para esse profissional e atribuir uma capacidade. Só que essa informação ela não era o suficiente para a gente conseguir tomar a decisão e realocar as capacidades aonde a gente precisava. Por quê? Faltavam elementos. A gente via parte dessa capacidade, parte do pool. E quando a gente implementou a ferramenta, a gente viu a oportunidade de melhorar a qualidade dessa informação, que era, além de saber qual é a nossa capacidade em projetos e quantos profissionais a gente tem disponível em cada perfil, com cada skill, saber, de fato, quem são esses profissionais, o que eles estão fazendo, é possível fazer, alocar esses profissionais por um tempo determinado, além de gerir informações que são úteis e complementares para a tomada de decisão. Hoje, a gente, na questão de gestão de pool, a gente conseguiu evoluir de uma forma um pouco melhor. Então, hoje, a gente já consegue olhar para a companhia inteira. Então, independente se é projeto, se é squad, se é algum time de sustentação, então, toda a capacidade produtiva da empresa hoje, a gente consegue visualizar exatamente onde eles estão. E quem faz essa atualização, né? É importante falar, né, Gabi? Porque são muitas áreas envolvidas. Um outro ponto importante é que hoje a gente consegue, lá a gente tem um tempo estimado, mas hoje o GP ele consegue ver se aquela pessoa está ociosa. E aí a gente responde já para a área de PMO e a área de PMO já consegue alocar em outra iniciativa. Então, a gente sempre está trabalhando no fluxo, vendo onde está o gargalo, vendo quem está ocioso para a gente jogar para uma outra iniciativa. E aí a ferramenta ela responde isso, que é o próximo passo. Então, acontece muito, tá, no nosso negócio, a gente é muito impactado por questão regulatória e surgem muitas demandas que elas precisam ser atendidas em um prazo muito curto. Isso faz com que a gente precise tomar decisão muito rápido. E o que a gente consegue hoje, né, que a gente buscou durante muito tempo, é ter a resposta o mais próximo possível da realidade sobre onde esses profissionais estão alocados e quais são os tipos de profissionais necessários para poder atender uma demanda regulatória que a gente precisa rapidamente tomar decisão. Então, a gente consegue, de forma consolidada, entender aonde esses profissionais estão, por quanto tempo esses profissionais estão alocados nessa iniciativa, o que está sendo feito nessas iniciativas, qual é o impacto da gente realocar esse profissional em uma outra iniciativa, de reduzir o escopo para conseguir liberar mais rápido. A gente pode suspender uma iniciativa, reforçar outra para liberar uma quantidade maior de capacidade.
Ou seja, ganhou uma flexibilidade maior nessa gestão, na tomada de decisão. Então, esse dado hoje, ele é refletido automaticamente na medida que o próprio gestor desse profissional atualiza no board consolidado. Então, os gestores, dentro de um processo construído em conjunto, têm autonomia para chegar no board deles e fazer a alteração da alocação desse profissional. Ou seja, se o profissional está disponível, tem previsão de disponibilidade, ele na hora faz, ele não precisa comunicar a ninguém, isso reflete nos nossos relatórios. Nesse caso, é o uso de um Power BI, que é um diferencial também que a gente priorizou na ferramenta, que é a integração nativa com o dado disponível, sem a necessidade de um desenvolvimento que dependa da Business Map, né, da gestão da ferramenta. Então, a gente mesmo conecta a essa base. O Power BI ele é online e compartilhado com os diretores. Então, a empresa inteira, se quiser olhar hoje e saber o estado do portfólio, eles conseguem visualizar. E esse Power BI ele é atualizado automaticamente consumindo desse board. Então, a informação está integrada e, além de integrada, a gente tem a responsabilidade descentralizada, mas mantendo uma gestão consolidada. Aí nós temos 3 tipos de perfis, né, que alimentam o sistema. Não só os gestores com pool, né, com seus recursos, o GP que retroalimenta PMO, para assim a gente conseguir fazer uma nova iniciativa. Então, a gente está se retroalimentando o tempo todo. O gestor atualiza, o GP consegue atualizar os cards de quem é o responsável e quem está ocioso, e a gente manda essa informação para a PMO. Não precisa, porque a ferramenta ela faz tudo isso. A gente já consegue ver quem está alocado aonde, qual é a iniciativa e quanto tempo aquele profissional vai ficar liberado. E outra coisa que já tem no automático é isso, né? O profissional ele acabou, ele está liberado, o próprio gestor já disponibiliza e já automaticamente aparece aqui no relatório. A mesma coisa como a gente mapeou o fluxo desde a identificação da contratação de um profissional até a cotação, o processo de onboard desse profissional e a curva de aprendizado, o próprio gestor disponibiliza para a gente as novas capacidades que estão entrando também, que estão prontas para poder atuar em algum projeto, e a gente utiliza essa informação para retroalimentar a decisão dos executivos sobre qual é a iniciativa que a gente vai alocar esses profissionais, ou qual é o melhor, né, para a gente poder tomar de decisão sobre o portfólio. Bom, e aí, né, a gente parte um pouquinho para o resultado, né? Na prática, o que a gente já está colhendo, né, sobre isso. Então, a gente estruturou aqui, dividido entre o nível executivo, o tático e o operacional, porque lembra que a gente falou da questão da transição, que a gente tinha um PMO estruturado, muito voltado para a execução. Nossos serviços eram praticamente, para a companhia, na gestão de portfólio, eram praticamente focados ali no nível operacional e muito pouquinho do tático. Nós éramos praticamente um PMO executor. Com isso, né, com essa transição, com esse plano que a gente trouxe para a companhia, a gente estabeleceu a maior parte das nossas funções, os nossos processos para a companhia, os nossos serviços, entre o nível estratégico e o tático, porque o objetivo principal é trazer maior agilidade para o negócio, trazer maior agilidade para a tomada de decisão. Então, a ferramenta ela ajuda e viabiliza muito essa progressão, essa tomada de decisão. Então, com isso, a gente está gerando o apetite em diferentes linhas de negócio sobre qual é o próximo passo que a gente vai dar dentro desse plano estabelecido, estruturado, que a gente fez. Então, dentro do nível executivo, a gente já tem os dados do portfólio de projetos, né? Então, 100% dos projetos eles já alimentam a tomada de decisão sobre, a partir do momento que eu identifiquei uma nova necessidade para o portfólio, eu consigo visualizar aonde esses recursos estão alocados, o que isso vai impactar no nosso negócio, o que a gente deixa de fazer com isso, com essa decisão. Então, essas informações, elas agora são insumo de uma forma muito mais rápida para que eles decidam sobre qual demanda a gente vai fazer, qual demanda a gente não vai fazer. Esses comitês, eles passaram a ser mais objetivos, eles são pautados agora em cima de informação. A gente tem a informação para poder pautar. Antes a gente ia para o comitê, e no comitê identificava quais seriam as análises e as informações que a gente precisaria reunir, para que aí sim a gente voltasse no comitê com a resposta, depois de 15 dias de atualização das informações. Não, agora a gente já vai com a informação pronta. No máximo que a gente faz é abrir uma consulta lá na hora para poder confirmar uma atualização que aconteceu no trajeto entre a nossa mesa e a sala de comitê. Bom, e outra coisa que a gente está começando a fazer agora, lembra que é uma transição, né?
a gente estabilizou o upstream, né, com os dados bem estruturados, o processo de tomada de decisão bem visível, claro, com as áreas atuando com a gente. E agora a gente está preparado para começar a falar do como a gente vai estruturar o nosso fluxo de valor, né? O quanto que, de fato, a nossa execução está contribuindo para o negócio. Então, e começamos a estruturar agora os projetos dentro dessa visão, conectando desde os direcionadores estratégicos priorizados para esse ano, como os objetivos que a gente está identificando e os indicadores de sucesso dos projetos e dos épicos, que também retroalimentam toda a cadeia automaticamente. Então, a estrutura está pronta e a gente está colhendo os resultados para isso e preparados para dar o próximo passo. O nível tático, a gente já tem todos os fluxos de trabalho com autonomia e independência para fazer as alterações que eles têm, precisam fazer, considerando a realidade daquelas iniciativas, né, Gabi? Sim. Então, hoje nós temos 100% dos projetos lá integrados na ferramenta e estamos iniciando a transição agora dos times ágeis, que são os times de produto, e a gente tem 100% da capacidade também alocada da companhia, hoje já está lá na ferramenta integrada. E a gente tem um fluxo de projetos geridos e conectados. Hoje a gente consegue ver todas as interdependências, porque todos os projetos estão na mesma plataforma. A gente também tem um escopo. Antes nós tínhamos 3 plataformas para conseguir ver o todo, e hoje a gente tem o processo numa única ferramenta. Então, a gente passa a ter uma redução de lead time. Uma vez que eu coloquei todas as práticas em execução dentro dessa ferramenta, eu consigo ver de forma transparente, eu consigo gerir o meu fluxo melhor. Tendo mais previsibilidade, a partir do momento que eu tenho uma primeira entrega, eu consigo usar o Monte Carlo, então eu consigo gerar previsibilidade. E identificação precoce dos gargalos, porque se eu tenho o meu fluxo organizado, se eu tenho o meu fluxo transparente, eu consigo ter uma tomada melhor de decisão. Bom, é importante até complementar um pedaço aí que tu falou do fluxo, né, o gargalo precoce, explorar esse ponto, porque ele, apesar de estar no operacional, ele não influenciou só no operacional, ele também influenciou no tático, porque como a gente não tinha uma visão integrada do fluxo em relação ao que todas as linhas de negócio faziam e as variáveis que eram utilizadas em cada uma, a gente acabava tendo uma visão míope dos gargalos. Isso fazia com que a gente, para não perder muito tempo, tomava a decisão de passar um bloco do projeto, né, que é um bloco todo, o assunto inteiro, mesmo sem ter a certeza e a visão do quanto que ele ia contribuir para o negócio. Agora, com a visão, a gestão visual, né, integrada e consolidada, a gente conseguiu identificar esses gargalos, atuar nesses gargalos. Ao invés de tomar decisão de bloco, a gente passa a tomar decisão por pequenos entregáveis de valor. Então, a gente quebra agora a informação, a necessidade, em pequenos entregáveis e vai passando conforme a necessidade e a disponibilidade dos times. A gente está muito didático. Isso aí. Vamos para o resultado. Bom, trazendo em números, tá? Quando a gente fala de upstream, o que mudou em 2024, que é antes da gente estar com a adoção da ferramenta consolidada, e 2025, que a gente já tinha 100% dos projetos na ferramenta e 100% dos processos que a gente hoje está rodando na ferramenta, no upstream a gente teve um aumento da quantidade de entregas para tomada de decisão de 224%. Não é exagero, tá, gente? Mas não é também comparando um cenário totalmente pessimista com um cenário otimista. Não, é o mesmo processo que a gente executava fora da ferramenta, com o processo executado na ferramenta, porém identificando os gargalos e trazendo os times e tendo a decisão tomada de forma mais rápida para conseguir retroalimentar os executivos para a tomada de decisão. Isso também, né, não é só entrega por entrega, a gente também reduziu o nosso lead time. Além da gente estar fazendo mais rápido, a gente também está entregando mais, entregando com qualidade, porque a gente consegue tomar decisão. E aí ela vai corroborar com esse número daqui a pouco. Então, a gente teve uma redução de 27% do nosso lead time também. Aí, quando a gente já fala da execução, a gente conseguiu aumentar a nossa vazão em 120% e uma redução de 40% no lead time, o que foi um sucesso para a gente com a aquisição da ferramenta também e a revisão dos processos. Bom, é isso, né, Gabi? Da nossa parte é isso. Obrigado. Obrigado.